Olá, eu sou o pastor Darcio, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos começar conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para a Nilza orar, entregando ao Senhor esse tempo e esse momento e a gente poder fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Vamos lá? Querido Deus Pai, o Senhor é Deus, nosso soberano, nosso provedor, nosso cuidador. Senhor, eu te louvo, porque Tu és que cria, Tu és o ontem, o hoje, o amanhã das nossas vidas, e Tu és que nos dá esperanças, para a vida eterna contigo, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que veio e pagou um preço tão caro pela vida de cada um de nós, Senhor. Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem, sonda nosso coração, tira tudo que impede da gente ouvir a Tua palavra, de sentir o teu amor, sentir a tua presença e sentir, Senhor, o que o Senhor tem de propósito para a vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, faz-nos dignos, Senhor, de ouvir a tua voz e usa agora a vida do Darcio em nome de Jesus, que ele possa estar sendo instrumento do Espírito Santo de Deus para trocar nas vidas, nas nossas vidas, nas vidas de quem estiver ouvindo, Senhor, que a sua palavra se estenda até os confins da terra. Pai, eu te peço por isso. Te agradeço, eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Você que está aí online, que está ao vivo, se você tiver alguma pergunta, você levanta a tua mãozinha aí, a gente para, e aí a gente vai tentar esclarecer. A gente tenta esclarecer, não que a gente vai conseguir, mas a gente tenta esclarecer. Bom, conhecendo e vivendo a palavra de Deus, a gente tem que não só conhecer, mas viver também o evangelho de Jesus. Nós temos aí o nosso crer, que a gente crê. Então, a gente se conecta, a gente se relaciona, a gente ensina e a gente também é restaurado pelo sangue de Jesus. Tem aí as nossas atividades, se você quiser participar com a gente, todas elas por Zoom, sempre no mesmo canal, sempre com o mesmo ID, a mesma senha. Hoje nós vamos falar rapidamente de batalha espiritual. Por que rapidamente? Porque esse é um assunto que vai a milhão. Batalha espiritual, ele já linka com cura e libertação, é um negócio, é um assunto assim bastante grande, bastante intenso, mas é algo fundamental para a vida do cristão. A batalha espiritual, existe uma luta espiritual? Sempre vai existir. Por quê? Porque Deus é Deus, mas ele não está brigando com o diabo. Deus não vai brigar com o diabo. A nossa luta é os servos de Deus contra os servos do diabo. Na verdade, quando você aceita Jesus, você deixa de estar nas trincheiras do diabo. Você deixa de estar vivendo a tua vida conforme o inferno deseja. Então, aí começa a luta. Por quê? Porque o diabo, ele não quer te perder. O diabo não quer perder ninguém. Então, ele vai te atormentar. Mas vai atormentar mais do que se eu estiver com ele? Olha, na verdade, eu acho que sim. Eu acho que ele vai te atormentar mais. Sabe por quê? Porque ele quer fazer com que você perca o desejo de estar com Jesus. Para que você tenha uma vida boa aqui e depois vá viver no inferno com ele. Então, na verdade, ele vai se empenhar? Vai se empenhar. E uma coisa que a gente tem que entender de batalha espiritual, que o inferno ele é muito organizado. O inferno não é bagunçado, o inferno é tudo organizadinho. E você tem castas de demônios. O que é castas de demônio? No exército, por exemplo, você tem o soldado, você tem o cabo, você tem o sargento, você tem o tenente, e aí vai. No inferno é a mesma coisa. O inferno ele é organizado. Só que a nossa luta contra o inferno é revestido com a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que resistir ao nosso adversário. Quando você deixa de estar no mundo, quando você deixa de estar servindo ao diabo, você acaba tendo um inimigo, que ele passa a ser o teu adversário. Então, nós temos que resistir esse adversário.
E a gente vai falar um pouco sobre batalha espiritual, como que a gente resiste esse adversário, como é que a gente faz as coisas, como é que a coisa funciona, né? Nossa luta não é contra os seres humanos. Então, eu não tenho que brigar com aquele cara que me fechou, aquele cara que furou a fila. O problema não é ele. Ah, pastor, mas foi ele que fez. É verdade, foi ele que fez. Mas é o espírito maligno que está sobre ele. Então, nós temos que entender isso, né? E a gente tem visto alguns filmes e eu fico analisando o comportamento das pessoas nos filmes. E é um negócio interessante, porque um faz mal para o outro e os dois se encontram e eles não saem na paulada, eles não saem brigando. Não, eles se respeitam. Então, até ontem eu estava vendo um e eu pensei, olha, eu acho que é isso aí que é a nossa luta. A nossa luta não é contra o ser humano. Ele fez alguma coisa errada, né, que me prejudicou, tudo bem, mas a minha luta não é com ele. A minha luta é contra o inferno. O apóstolo Paulo é o que mais fala de batalha espiritual, né? O apóstolo que mais fala, e ele fala justamente aos Efésios, né? Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Se você puder ler para mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde é a região celeste? Não é aqui. Não é esse nível aqui. Eu vou te dar uma dica. Tem um livro assim fininho, né, do Paul Lu, que é A Terceira Dimensão. Né? Isso aí você encontra na internet, ele já tem em PDF na internet. Baixa e dá uma lidinha nesse livro aí. Você vai ver, você vai entender que nós estamos em uma dimensão, né? E a guerra espiritual é em outra dimensão. Você já deve ter ouvido eu falar diversas vezes aqui que a nossa luta é espiritual. As coisas nossas são resolvidas no mundo espiritual. Não é resolvido aqui, no tete a tete. Não, é no mundo espiritual. Então, nós vamos resolver todas as situações nossas primeiro no mundo espiritual. As forças espirituais malignas. Ou seja, acabei de falar para você que o inferno é organizado. O inferno é uma potência. Ai, pastor, o inferno é uma potência. É verdade, mas Deus é poderoso. Deus criou o diabo. Foi Deus que criou o diabo. O diabo, se você lembra, né? Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era um adorador. Então, quem criou o diabo? Foi Deus. Agora, Deus, ele criou não só os homens, mas também os anjos com liberdade de escolha. Então, nós já falamos aqui, nós tivemos um vídeo que nós falamos sobre isso, sobre livre-arbítrio, sobre liberdade de escolha. Então, na verdade, os anjos também têm liberdade de escolha. Então, se você vai lá em Ezequiel, você vai ver que foi lançado do céu, né, Lúcifer com mais 1/3 dos anjos. Eles se rebelaram. Por quê? Porque Lúcifer foi lá e vendeu o peixe dele, né? Então, a nossa luta volta a ser espiritual, né? O diabo, ele quer destruir a humanidade. É isso que ele quer. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, lá no Jardim do Éden, ele criou para louvor e para a glória dele. Mas veio o diabo, né? E a gente conhece a história, e seduziu a Eva, e Adão também acabou indo de arrebote, e foram todos lançados na terra.
com toda a natureza pecaminosa. Então, o diabo ele quer o quê? Ele quer destruir a humanidade. E se a gente dá uma olhadinha de como a humanidade está indo, a gente pode até dizer que ele está no caminho certo, né? Ele está no caminho certo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, o diabo ele está esperando você e eu abrimos uma brecha. Você e eu demos uma vacilada. Se a gente der uma vacilada, ele vem e entra. Ele está como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então, o diabo ele quer destruir a humanidade, não é? Devemos estar prontos para lutar. Ai, pastor, então vai ser no braço? Não, não vai ser no braço. Não vai ser no braço. Nós vamos ver como é a batalha espiritual. E aí a gente entra, o que é a batalha espiritual? A batalha espiritual, ela é a luta do bem contra o mal. Ah, pastor, mas e se não tiver o bem e o mal? Querido, tem. Você crê na Bíblia? Então tem. Vai por mim que tem. E a Bíblia está cheia, né? Então, o que é essa batalha espiritual? É tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Essa é a batalha espiritual. Ah, você já aconteceu com você de você não querer fazer uma coisa e você vai e faz? Já aconteceu comigo, né? Então, é a luta espiritual. Você sabe que aquilo está errado, mas você vai e faz, né? Então, essa é a nossa batalha espiritual. Lembra que eu falei que tudo é resolvido no mundo espiritual? Assim como o apóstolo Paulo colocou lá em Efésios, né? E as lutas espirituais são nas regiões celestes. Não é nessa região que a gente está vendo aqui, não. É na região celeste. Se você vai lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo fala que ele subiu até o terceiro céu. Isso aí é um assunto que a gente pode conversar mais para frente, né? Ai, pastor, mas tem 3 céus? Eu acho que tem milhares de céus, acho que tem porque Deus é poderoso, ele pode criar o que ele quer. E por que a batalha espiritual é mais enfocada no livro de Efésios? Porque em Éfeso existia uma deusa chamada Diana. E essa deusa Diana, ela levava os homens e as mulheres para se prostituírem dentro do templo. Então, era um lugar assim terrível. Então, era onde existia uma potestade violentíssima. Então, Paulo tinha que escrever para esses caras. Por quê? Porque existia uma potestade sobre a cidade de Éfeso. Assim como, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas tem lugares que você chega e você sente um peso, você não se sente bem naquele lugar. Ah, mas o lugar é bonito, o lugar é agradável, mas você não se sente bem. O que é isso aí? É o peso espiritual. E sabe quando você vai sentir isso? Quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais relação você tiver com o Espírito Santo, mais sensível espiritualmente você vai estar. Essa sensibilidade a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que essa sensibilidade é manifestada, né, por coisas extrasensoriais. Então, há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, me mandaram um vídeo perguntando o que eu achava desse vídeo. Na verdade, não foi um vídeo, são 5 vídeos em que a pessoa ensinava você a ganhar dinheiro e ensinava você a usar os seus poderes como ser humano. Na verdade, é um material da nova era, é um material dos Illuminatis, é um material que vem aí da maçonaria, que vem
para destruir o evangelho, para destruir aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que somos muito espirituais e, na verdade, nós somos muito religiosos. Religiosidade é diferente de espiritualidade, não é? Então, ser usado pelo Espírito Santo não tem que encher a nossa bola. Eu não tenho que ficar contente, né? Ou achar que eu sou melhor do que a Nilza porque eu falo em línguas, porque o Espírito Santo me mostra coisa, me revela, ele me revela em sonhos, ele me revela em visões. Ai, que maravilha! Eu não sou melhor, não. Eu não sou melhor, não. Na verdade, se eu achar que eu sou melhor, eu estou correndo um risco muito sério. Mas, na verdade, isso aí, Deus vai pedir contas a cada um de nós. Então, a gente vê muito salafrário aí, né? Fingindo que é cristão. Então, na igreja de Éfeso, existia muito disso. E, por isso, a batalha espiritual era na igreja de Éfeso. Por isso, a batalha espiritual é onde você entra. Você tem que entender uma coisa: você é templo do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você é templo do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Se você deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e falar na tua vida, você não vai ser um ET. Ai, porque eu estou vendo... Não, querido, Deus vai te revelar o que você precisa ver e para um propósito. Então, se você lembra, em estudos passados nós falamos que Deus revela as coisas para um propósito. Ele não revela porque, eu não tenho o que fazer, deixa eu revelar alguma coisa lá para o pastor Darcy. Não, não é assim que funciona a coisa. E ele vai revelar para um propósito. Mas ele me revelou e eu não sei qual é o propósito. Fica calado. Fica calado, fecha a sua boca. Sabe o que você vai fazer? Vai orar e vai falar: Senhor, por que o Senhor me revelou isso? Então, o mundo espiritual é alguma coisa assim muito séria e tem muita gente brincando com o mundo espiritual. E a gente segue aqui. Nós temos 3 grandes inimigos, né, para que a gente tenha essa batalha espiritual. O primeiro deles é o diabo. O diabo, que é o nosso adversário, o diabo que ele quer acabar com a tua paz, com o teu sossego, ele quer acabar com a tua alegria. É o grande inimigo. E a gente vê isso lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão quem é? É o diabo. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a tua vida. Pastor, mas sabe, e se de repente isso que ele deu foi tão bom para mim? Pois é, querido, sempre vai ter uma segunda intenção. Você que tem que decidir. Não é? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, não veio para te alisar. A gente tem muitas experiências, e uma delas que a gente viu foi o diabo fazendo cura. Então, você já deve ter ouvido aí já deve ter ouvido falar do Zé Arigó, né? Você já deve ter ouvido falar aí do Chico Xavier, você já deve ter ouvido falar aí do Dr. Fritz, né? Você deve ter ouvido falar desse pessoal aí. Eles fazem cura, mas eles fazem cura em nome de quem? Então, o que você pode ver é que quando a pessoa é curada de um braço, né? Na verdade, ela não é curada, ela é transferida. Então, sai aquela doença do braço e vai para o pé, e vai para a barriga. Ela é transferida, porque o diabo ele não tem poder de cura. Ele não tem poder de cura, então ele transfere. Então, ele veio para roubar, matar e destruir. O segundo grande inimigo é o mundo. Esse mundão velho sem porteira. Esse mundão que a gente gosta tanto. E tem tanta gente, né, que não quer sair daqui de jeito nenhum. Não, eu quero viver 500 anos. Não, querido, eu não quero viver 500 anos, não.
porque o Senhor tem coisa melhor para nós. E a gente vê lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se eu sou de Deus e o mundo jaz no maligno, eu não sou do mundo. Então, nosso segundo grande inimigo é o mundo. Quando a gente se entrega às paixões desse mundo. E as paixões desse mundo são tantas coisas, né? Olha, eu quero ir na praia, eu quero ter um carro zero, eu quero ter uma casa nova, e a gente acaba se entregando às paixões desse mundo. E há pouco a gente conversava com uma pessoa que falava justamente isso. Não, eu quero viajar. Eu vou viajar porque, olha, daqui a pouco eu morro. E aí o que vai acontecer com o dinheiro que eu guardei? Não, vou usar. E assim. Mas o nosso segundo grande inimigo é o mundo. E o terceiro grande inimigo é a nossa velha natureza. Esse eu acho que é assim, poderia dizer para você que é o maior inimigo é a nossa velha natureza. Aquilo que da forma que nós fomos criados. A velha natureza é que impede, muitas vezes, você de caminhar com o Senhor. E Paulo fala isso lá aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Andar no Espírito. Isso aí é complicado. Como é que eu vou andar no Espírito? Como é que eu vou andar no Espírito que tem esse cara aqui me tirando a minha paz, o meu sossego? Pois é, querido. Quando a gente anda no Espírito, a gente não vai satisfazer as concupiscências da nossa carne. Quando a gente anda no Espírito, né, nós não vamos satisfazer a nossa velha natureza. A velha natureza que quer partir para o braço, a velha natureza que quer ir para cima de todo mundo. Agora, quando a gente anda no Espírito, né, nós vemos que o Espírito, ele milita ou ele luta contra a nossa carne. E a verdade é assim, o apóstolo Paulo ele usa o termo aqui de luta, né, porque realmente é um negócio difícil. Eu não quero fazer, né, e o próprio apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a primeira grande chave da batalha espiritual é a gente identificar esses 3 níveis de luta e saber que essa nossa velha natureza é o pior. Por quê? Porque se eu controlo a minha velha natureza, o mundo pode me oferecer o que ele quiser, eu não vou aceitar. O diabo ele pode me tentar o que ele quiser e eu não vou aceitar. Jesus ele foi tentado pelo próprio capeta. Nós temos que identificar esses 3 pontos na nossa vida, né? Esses 3 podem atuar juntos ou separados. Então eu posso receber essa perseguição, né? Com o diabo, com o mundo e com a minha velha natureza, ou juntos ou separados. Ou seja, com certeza, ele vai estar comigo. Qualquer um dos 3 vai estar comigo. E muitas vezes a gente acha que toda a culpa é do diabo. E tem coisa que o diabo... eu nem fiz nada. O cara se matou sozinho aí. Pois é. Nem toda a culpa é do diabo. Por quê? Porque nós temos a nossa velha natureza. Aí você vai falar assim, mas não é o diabo que controla. Pois é, se é o diabo que controla a tua velha natureza, você tem que começar de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, porque o diabo não tem controle sobre aqueles que são cristãos, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Pastor, mas sabe o que é? Tem hora que dá umas deslizadas. Pois é, cara, derrapa, você
chama uma segunda e volta para a pista e vamos andar. É assim que funciona. Resistir ao diabo. Na verdade, o que Jesus fez quando o diabo levou ele ao deserto, né? Ele resistiu. E ele resistiu como? Resistiu na palavra. Pois é. Jesus conhecia a palavra. E Jesus vivia a palavra. Mas ele era Jesus. Pois é, querido. E ele disse que você e eu teríamos o mesmo poder dele, e iríamos fazer as mesmas coisas que ele fez e coisas maiores ainda. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente fica com medo do diabo. Sabe por que a gente fica com medo do diabo? Porque a gente não quer resistir. Sabe por que a gente fica com medo do diabo? Porque nós não estamos sujeitados a Deus. Então, o diabo, não dá muito crédito para ele, não. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É viver a palavra. Nós temos que resistir ao diabo. Mas como é que eu resisto ao diabo? Quando eu estou me sujeitando à vontade de Deus. Quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Quando eu ouço a voz do Espírito, ele manda eu ir para a direita e eu vou para a direita. Eu estou resistindo ao diabo. E o diabo não vai ter poder sobre a minha vida. Não se contaminar com o mundo. Isso é outra coisa. Pastor, mas é tão difícil. Pois é, querido. Se é difícil, a gente tem que começar de novo, né? Ou a gente crê que nós temos um Espírito Santo na nossa vida, que ele move as águas, que ele faz o impossível, ou, a gente muda de Deus, porque realmente esse Deus está complicado. Mas é resistir ao diabo e não se contaminar com o mundo. E João fala lá em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você quer permanecer eternamente? É só fazer a vontade de Deus. É não se contaminar com esse mundo. É não amar as coisas desse mundo, como a gente vê pessoas que estão tão amarradas por um relacionamento, por um carro, por um bem material, por uma casa, por qualquer coisa que seja. Como a pessoa está amarrada e a vida dela não anda e ela não consegue sair do lugar. Isso é espiritual. Sabe por quê? Porque a pessoa está presa no mundo, ela está contaminada com as coisas do mundo. Ela não quer saber das coisas de Deus. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. Né? E como é que eu mudo o meu pensamento? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Eu não estou conformado. Pois é para não estar conformado com esse século mesmo. Mas a gente tem que ter a transformação, a renovação da nossa mente. A renovação daquela natureza, velha natureza pecaminosa que nós tínhamos. Nós temos que ter os nossos pensamentos transformados. E onde você está lendo aí, mudar é transformar. Não é? Porque mudança é um negócio que eu não gosto muito, não. É transformar. Não é? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas, elas são espirituais, elas não são físicas. Então, nós temos que transformar o nosso pensamento. Na verdade, a gente foi treinado durante toda a nossa vida, né, a pensar conforme o mundo quer que a gente pense. Então, por exemplo, nós temos aí o Covid, que é um negócio real, né? Agora, se você assiste o Jornal das 6, o Jornal das 7, o Jornal das 8, o Jornal das 10, o jornal... Só vai ouvir o quê? Desgraça. E o que vai entrar na tua mente? Desgraça. Você não vai ter os teus pensamentos transformados. Você vai... Agora, isso existe? Existe. É real? É real. Tá bom. Eu já sei que é real. E aí, o que eu faço? Assim como o mar existe, no mar existe tubarão, baleia, que se você for lá, eles vão te atacar, né? Porque você está no habitat deles. E se você for no mar, você pode morrer afogado. Assim, se você viajar de avião, o avião pode cair, você pode morrer. Tudo isso existe. Tudo isso existe. Mas as nossas armas, elas não são materiais, elas são espirituais. Se Deus fala para você assim, olha, vai viajar não sei para onde? Ah, olha, você tem duas saídas, você pode ir de carro, né? Que você vai demorar 6 meses, ou você vai de avião, que você vai fazer em 9 horas. Ah, tá bom, então eu vou de avião. Ah, mas e se o avião cair? Pois é, existe a possibilidade? Existe, é só saiu do chão, ele tem a possibilidade de cair. Assim como você. Você acordou hoje? Então, você tem a possibilidade de morrer, porque você está vivo. Isso é a lei da probabilidade. Agora, eu não tenho que ficar preso a isso, eu tenho que ficar preso o quê? Que as nossas armas são espirituais. Então, eu tenho que ter o meu pensamento transformado. Ok, e como vencer a batalha espiritual? Batalha nos remete à guerra, nos remete a pelear, não, a brigar, né? A lutar. E como é que eu venço a batalha espiritual? Jesus já venceu. Jesus já venceu por você e por mim, né? Ah, tá bom, mas de novo, ele é Jesus. Você dá licença? Tá bom, eu dou licença para você. Ele é Jesus, verdade. Mas, querido, ele é o nosso referencial. O meu referencial tem que ser Jesus. Se o meu referencial for qualquer outra coisa, pessoa, qualquer outra, não está valendo. O meu referencial é Jesus. E se ele vencer o mundo, eu posso vencer também. E ele me garante isso em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Mas Jesus, se você é nascido de Deus, querido, você vai vencer. Ai, pastor, mas sabe, é tão difícil. É difícil, é duro para os mole. Jesus venceu. Jesus, ele é o nosso referencial. Ele venceu a morte, venceu o diabo também. Então, ele é o nosso referencial. A palavra de Deus é o nosso referencial, né? Ou seja, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Se você crê, querido, você vai vencer. Ah, pastor, mas tem tanta luta. Ai, tem dia que parece noite. Pois é, querido, é verdade. Tem dia que parece noite. É duro? É duro. Mas quem coloca isso na nossa cabeça é a falta de renovação da nossa mente. É a falta de a gente viver o que a gente lê. É a falta de a gente viver o que a gente conhece da palavra de Deus.
Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer também. Creia nisso. O diabo, ele não vai desistir. Mas não tem uma folga? Tem. Quando você morrer, tem a folga. Uma folga eterna. Ele não vai desistir, ele vai estar sempre. Por quê? O objetivo dele é fazer com que a humanidade toda se perca. Ele é o grande... Eu não vou falar um grande adversário, porque ele, diante de Deus, é nada, porque Deus criou ele. Mas ele é um adversário. Ele é o maior adversário existente hoje contra Deus. Então, ele não vai desistir, ele não vai parar, ele vai sempre estar no teu pé, ele sempre vai estar tentando e tentando e tentando. Né? Quem tenta é o capeta. Né? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É o que está na palavra. Nós temos que festejar, não é? Por quê? Porque nós vamos para o céu. E sabemos que o diabo ele foi lançado. E ele veio com o quê? Cheio de grande cólera. Isso aqui é Jesus dando uma dica para a gente, falando assim, olha, querido, fique esperto. Por quê? Porque ele quer destruir, ele não vai desistir, ele vai querer destruir, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Eu estou ouvindo isso aí desde que eu era criança. Eu também. Desde que eu era criança, e olha que eu já não sou tão criança assim, né? Mas desde que eu era criança, falavam que o Jesus ia voltar, que o tempo do diabo estava pouco. É verdade, tinha tudo isso. Então, você acha que isso... Pois é, querido, hoje está mais próximo que ontem. E eu creio nisso. Eu creio que eu vou passar a eternidade com Jesus. Eu creio nisso. Se eu vou passar pela morte ou não, eu não sei. Por quê? Porque ninguém sabe, nem você, nem eu. Porque Jesus pode voltar assim, ó. E se ele voltar? Se ele voltar, aleluia. Né? Eu não posso pela morte. E se ele não voltar? Se ele não voltar, eu morro e vou para a eternidade já com ele. Né? Assim, de boa, de leves. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus. Então, agora, quer dizer que eu tenho que ir para a academia? Pois é, querido. Academia espiritual, você tem que ir para a academia. E você tem que estar preparado com a armadura de Deus. Pastor, mas é esta a armadura? Pois é esta a armadura. É uma armadura, sim, porque o nosso inimigo, que é o nosso adversário, ele vem para cima de você e de mim. Ele vem a fim de fazer o quê? Ele vem a fim de acabar com você e fazer com que você e eu percamos a vida eterna. E falando em batalha espiritual, né, nós temos essa armadura, né, com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. De novo, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta, ela é espiritual, nas regiões celestes, mas eu tenho que estar com a armadura de Deus. Nós temos que vestir essa armadura todos os dias. Sabe o que são todos os dias? Todos os dias são todos os dias. A armadura de Deus. Eu tenho que colocar o cinto da verdade e a couraça da justiça. E Paulo, ele nos diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Esse cinto da verdade é alguma coisa que muitos cristãos hoje não estão vestindo esse cinto da verdade. Sabe por quê? Porque eles mentem, eles trapaceiam. A verdade tem que andar com você. Se você é cristão, você tem que estar com o cinturão da verdade. Você tem que estar falando a verdade. Ai, pastor, mas olha, aquela situação eu tinha que falar uma mentirinha branca. Querido, mentira é mentira, né? E a gente sabe que a mentira de quem é? É do diabo. Se a mentira é do diabo, quem mente de quem é? É do diabo. É ser muito rígido. Pois é, querido, é o que diz a palavra. Você desculpa, mas a palavra diz isso. A gente tem que estar com a couraça da justiça, né? Aquilo que vai proteger o nosso coração, a couraça que protege o meu peito e o seu peito, que vai proteger o nosso coração, né? O nosso coração, que são os nossos sentimentos. Então, nós somos, muitas vezes, levados a rebalde, né? Levados pela enxurrada, por coisas erradas. Nós não estamos colocando o cinturão da verdade e colocando a couraça da justiça para que nos proteja, para que a gente possa andar com o Senhor. E aí, o que vai acontecer? Você tem aí muita gente que fala assim, eu ando com Deus. Pois é, querido, eu não acho que Deus anda com você. Você pode querer andar com Ele, mas você tem a vida toda errada. Você é um mentiroso de marca maior. Você é um trapaceiro, você é um mequetrefe meia boca. E como é que você acha que Deus vai andar com você? Você pode querer andar com Deus, mas Deus não vai andar com você. As pessoas se enganam. Mas Paulo ele continua falando da armadura e fala de calçar os nossos pés. E o que é calçar os nossos pés? Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Preparação do evangelho da paz. Sabe o que é o pé? Sabe o que são os pés? Os pés é para onde você vai. Ele vai te levar para onde você quer ir. Agora, se você está calçado com o evangelho da paz, se você está calçado, você vai caminhar para o lugar certo. Você vai caminhar no caminho certo. Né? Se você tiver calçado com o evangelho da paz, com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, querido, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vai vir para cima de você. Agora, como é que eu calço o evangelho da paz? Conhecendo a palavra, vivendo a palavra, falando, né? É isso, é assim que eu calço o evangelho da paz. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa guerra é espiritual. E Paulo ele continua falando do escudo da fé. Em Efésios capítulo 6, versículos 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uau! Esse é o escudo da fé, né? Você vai se proteger com esse escudo. Você vai se proteger com esse escudo. Né? E os dardos inflamados. O que são os dardos inflamados? Como é que o diabo trabalha? Ele trabalha assim. Ele não pode entrar na tua mente, né? Mas ele pode lançar pensamentos na tua mente. Então, de repente, você está assim, sem fazer nada. E aí, de repente, você vê uma situação que você poderia
tirar proveito. Isso é um dardo inflamado do inferno. E como é que o diabo sabe qual é a minha fraqueza e a sua fraqueza? Ele lança. E ele fica esperando a tua reação. Então, por exemplo, lançou sobre você uma taça de vinho. O que você fez? Nada, não mudou nada. Lançou sobre você uma mulher bonita, aquela mulher maravilhosa. O que você fez? Não fez nada. E ele vai assim, lançando. Quando ele lança alguma coisa, olha, passou um carro maravilhoso, ele lançou o carro maravilhoso. Ai, de dar aquele... esse carro. Opa, esse aí é o ponto fraco dele. Pode ser a mulher, pode ser o vinho, pode ser a cerveja, pode ser o cigarro, pode ser a cocaína, pode ser a droga, pode ser o que for. É assim que ele trabalha. Ele vai lançando e vai vendo a tua reação, porque ele não consegue entrar na tua mente para saber o que você está pensando. Ele vai ver qual é a tua reação. E quando tem a possessão demoníaca? Pois é. A possessão demoníaca, ela não acontece com cristão. Por que não acontece com cristão? Se você é cristão, calma, você tem que ser cristão. Né? Se você é cristão, você está cheio do Espírito Santo. Então, o demônio não pode entrar dentro de você. Agora, se você não está cheio do Espírito Santo, né? A gente vê aí, tem pelo menos umas 4 situações em que Jesus expulsou os demônios que estavam dominando uma pessoa. Então, se você lembra, na pregação do domingo nós falamos daquele que a filha, né, o filho era surdo e mudo. Era um demônio que tinha nele. Mas todos que são surdo e mudo... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, o endemoninhamento pode acontecer quando a casa está vazia. Ou seja, já aconteceu, né? De você expulsar o demônio da pessoa e passou, sei lá, 1 semana, 2 semanas, a pessoa endemoniou de novo. Pastor, porque a tua oração não foi poderosa. Não, querido, quem expulsa o demônio? Você expulsa o demônio em nome de Jesus. Você não expulsa o demônio em nome de pastor, em nome de igreja, em nome de denominação, porque ninguém tem poder para nada. O único que tem poder é o nome de Jesus. E por que voltou, pastor? Sabe por quê? Aquilo que Jesus falou. Quando você expulsa o demônio, se você não ocupa a casa, aquele demônio volta com mais 7. É a palavra. Então, na verdade, quando você expulsa o demônio, você tem que expulsar o demônio e a pessoa tem que aceitar Jesus. E a pessoa tem que começar a caminhar com Jesus. Por quê? Porque se o demônio voltar e a casa estiver vazia, então ele vai vir, ele com mais 7. E esse escudo da fé vai nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. Né? Contra as setas, contra as flechas, contra os tiros, contra o que você quiser chamar isso aí. É esse escudo da fé. E muitas vezes é difícil, né? Se você recebe o versículo que eu mando todos os dias, o versículo de hoje, ele fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, muitas vezes o milagre não acontece na tua vida e na minha vida por falta de fé. A incredulidade, o que é? É falta de fé. Então, desculpa. Mas Deus não pode? Deus pode, mas você tem que fazer a tua parte. Né? Como os 10 leprosos lá, um voltou, né? E disse, deu glórias a Deus. Que Jesus falou? A tua fé te salvou. Então, a fé é fundamental. Então, nós temos que ter esse escudo, né? Para que nós possamos vencer todas as artimanhas
do inferno, tudo aquilo que ele lançar contra a nossa vida. Nós temos que vestir o capacete da salvação e desembainhar a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que estar firme na palavra. Eu tenho que botar o capacete para impedir que o maligno venha e coloque as coisas na minha cabeça. Eu tenho que usar essa armadura. Se isso não fosse verdade, não precisava estar escrito na Bíblia. Se isso fosse somente uma alegoria de escrita, não precisava estar na Bíblia. Porque na Bíblia não tem alegorias. Agora, qual é a estratégia? Nós temos que ter estratégias para vencer o maligno. E Paulo dá a receita também, em Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a estratégia é a oração e súplica. E orando em todo o tempo no Espírito. Eu não tenho que me levantar e sair gritando, e aleluia, e glória a Deus. Eu não preciso disso. Orando todo o tempo no Espírito. Nós temos a estratégia, né? Outra estratégia, Jesus fala lá em Marcos capítulo 9, versículo 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, outra estratégia do Senhor, né, na nossa batalha espiritual. Jejum e oração. Esta casta de demônio, ou seja, este nível de demônio, esta classificação de demônio, esta patente de demônio, não sai. Não sai somente eu mandando ele embora. Não vai sair. Vai sair com o quê? Com jejum e oração. Essas são as armas espirituais para a gente vencer a nossa batalha espiritual. E é por aí que a gente tem que ir. A gente vai falar em endemoniamento, a gente vai falar sobre cura e libertação, né? Mas eu não poderia falar essas coisas sem falar da batalha espiritual. Ou seja, nós temos que estar revestidos com essa armadura. E Paulo ainda fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, nós temos que fazer o bem. Nós temos que fazer o bem. E nós vamos vencer o mal, não com o mal, nós vamos vencer o mal com o bem. Nós vamos nos revestir desta armadura, né? Do capacete da espada, nós vamos nos revestir do cinturão, nós vamos nos revestir da couraça, do escudo, né? Nós vamos orar o tempo todo, em oração. Em oração, e oração no Espírito. Oração no Espírito. Isso é batalha espiritual, e isso é só uma pitadinha do que é a batalha espiritual. Mas, para que você e eu comecemos a nos revestir desta armadura. Para que você e eu comecemos a caminhar com essa armadura. Para que você e eu entendamos que a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra o diabo, contra o inferno e todos os seus capetas. Amém? Se você tiver alguma pergunta, nós temos aqui embaixo você pode escrever para nós, mas online tem alguém aqui? Tem alguma pergunta, né? Na verdade, pastor, eu tinha feito umas anotações enquanto o senhor estava falando, e de uma certa forma, a sua apresentação, a sua exposição, meio confirmou a conclusão que eu cheguei. Só queria
ter certeza que eu estou certa. Os nossos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a velha natureza. Por que é que eu vejo, como o senhor muito propiciamente também disse, que a nossa velha natureza é o nosso inimigo mais difícil de derrubar? Porque quando a gente começa a conhecer a palavra, quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a ter o condicionamento para essa batalha, buscando na palavra, buscando se aproximar de Deus, conhecendo a Bíblia, etc., conhecendo e vivendo a palavra, nós temos o olho espiritual para ver as armadilhas do diabo, a gente não vê todas, mas a gente consegue até discernir o que é de Deus e o que é do diabo. A gente conhece quais são os fascínios do mundo, porque a gente, quando não nasceu num lar cristão, sabe o que a gente deixou para trás quando aceitou Jesus. Mas a nossa velha natureza é aquele maldito livre-arbítrio que a gente tem que optar todo o tempo. Pois é, pois é. Então, eu concluí certo. Mas acho que assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que revestir dessa armadura e viver em completa dependência do Espírito Santo. Né? Porque se a gente não vive na completa dependência dele, vai voltar o nosso velho eu. Ah, então é porque vem orgulho, vem arrogância, né? Isso ninguém ensina. A gente fala assim, as crianças, você vê o comportamento das crianças, mas ninguém ensinou isso para elas. Mas vem naquela velha natureza, porque nós saímos do pecado. Né? Então... como o próprio Paulo, desculpa, Nilza, só complementando o que você está falando, assim, porque também me vê essa direção, que o próprio Paulo fala, né, como a gente tem a visão espiritual, como discernir as armadilhas do diabo, fugir do mundo, mas o mal que eu não quero, eu pratico. O próprio Paulo... Imagina. Isso a gente já tinha comentado aí em off, né? Que justamente é isso. O pecado, ele... tem alguns que falam assim, mas o pecado é bom. Não, o pecado não é bom. Não, o pecado é atraente, é diferente. Ele não é bom. Né? Não, mas a gente peca porque pecar é bom. Não, o pecado não é bom. Não é. Ele é atraente, né? E você se atrai e muitas vezes você se deixa levar pelo pecado. Mas o pecado não é bom, o pecado vai te levar à morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, você acha que alguma coisa que vai te levar para a morte é boa? Desculpa, não é por aí. Né? E a gente vê no próprio exemplo do apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse aí eu faço. Né? Mas é isso. Né? Eu agradeço você que está ligadinho aí com a gente, né? E te convido para que você venha participar com a gente nas atividades de Zoom que nós temos. Né? Amanhã nós vamos ter uma atividade em espanhol, né? E domingo a gente tem um culto tanto em espanhol quanto em português. Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau. Amém.